Voltamos com o Comunidade do Conhecimento. E a dor nas costas está entre as queixas físicas mais comuns dos brasileiros. Existem várias causas, fatores de risco e formas de prevenção. Sobre esse assunto, eu converso agora com o ortopedista Dr. Fabiano Paula Gomes. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor, no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Doutor, quais são as principais causas das dores nas costas? As principais causas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não são anatômicas. A principal causa de dor nas costas, principalmente nos dias de hoje, ela está muito mais relacionada com os fatores ambientais e com os fatores comportamentais do que realmente com os fatores anatômicos mais conhecidos, como hérnia de disco, bico de papagaio. Então, na verdade, essas causas também têm bastante influência, mas hoje a gente tem visto um aumento muito grande das causas comportamentais, das causas ambientais, tendo uma participação muito grande na incidência de dor nas costas. Quer dizer, o modo como a gente senta influencia muito? O modo como a gente senta, a falta de atividade física, muito tempo lidando com o aparelho eletroeletrônico. Então, esses fatores estão cada dia aumentando. A sociedade moderna está nos fazendo cada dia mais lidar com a parte eletrônica e menos com a parte prática. E isso está nos fazendo mais sedentários e com isso vem aumentando a incidência de pessoas com dor nas costas. É muito raro alguém não ter dor nas costas, né, doutor? Mas quando que a gente pode perceber que é alguma coisa grave ou sempre se deve procurar um médico para verificar realmente o que é essa dor? Seguindo dados de literatura, a gente sabe que pelo menos 85% das pessoas vão ter uma crise de dor nas costas durante a sua vida. Então é realmente uma doença muito comum e muito prevalente. Alguns sinais são sinais realmente importantes para a pessoa saber e para o médico, onde quando essa dor nas costas é uma coisa mais grave do que só esses fatores comportamentais. E esses fatores geralmente são febre, perda de peso, dor principalmente à noite e de manhã ao acordar, dor em pessoa acima de 70 anos, crianças. Então esses são fatores de alerta. Entretanto, mesmo pessoas jovens, sem esses fatores, muitas vezes não conseguem se livrar mais da dor nas costas somente com um analgésico comum. E aí fica também, se a pessoa não conseguiu resolver isso com um medicamento comum, um analgésico simples, fica aí tendo necessidade de vir nos procurar no consultório. As pessoas normalmente sentem as dores e daí passam aquelas pomadas, usam aqueles emplastos. Isso funciona, doutor? É indicado? Esse tipo de situação vai ser como apagar um incêndio. Você está indo tratar o sintoma, mas não está tratando a causa do problema. Então, seria para fazer um paralelo, uma pessoa que está com um sapato apertado e toma um analgésico. Porém, se ela não tirar aquele sapato apertado, o problema não vai desaparecer, o analgésico vai acabar, vai ter o seu efeito finalizado e a dor vai voltar. Então, colocar o emplastro, passar uma pomada, é somente você resolver aquilo naquele momento. Mas se é uma dor persistente, aquilo com certeza vai voltar. E em que casos é necessária uma cirurgia, doutor? A cirurgia você tem vários problemas de coluna que não só esses mais conhecidos pela população e que muitas vezes demandam, mas em regra geral, a maioria das cirurgias de coluna elas são realizadas nas doenças hérnia de disco e na estenose do canal vertebral. A hérnia de disco, diferente do que se pensa, ela é uma doença mais do jovem e não do idoso, porque a hérnia é uma ruptura, quando ocorre a ruptura do disco dentro da coluna vertebral, e aí o interior desse disco sai e começa a comprimir o nervo que desce para a perna, causando a dor que as pessoas chamam muito de ciático, né? Porque comprime o nervo ciático ainda na saída dele na coluna. E a estenose de canal, que é quando você tem um processo degenerativo da coluna, então já numa pessoa de idade mais avançada, em que ocorre a diminuição da amplitude do canal vertebral. E aí as estruturas ficam presas, ficam apertadas lá dentro. E esses sintomas são de dor na perna. Então, a maioria das cirurgias de coluna vertebral, elas são para problemas neurológicos, são para compressão dos nervos, ou na coluna cervical ou na coluna lombar, mas afetando o braço e as pernas. Muito dificilmente a gente faz cirurgia da coluna para uma pessoa que tem só dor nas costas. A dor nas costas é uma doença de tratamento conservador. Como que funciona daí o tratamento nesse caso, doutor? Voltando na história do que eu falei do sapato, você tem que tirar a causa do problema.
Então a gente pode entrar com medicamento, você tem fisioterapia, acupuntura, tudo isso são medidas que ajudam. Mas se a dor está sendo causada porque a pessoa está acima do peso, porque é sedentária, porque tem uma postura no trabalho, isso com certeza tem que ser removido para a pessoa ter realmente um resultado duradouro. As atividades físicas, musculação, por exemplo, doutor, podem afetar, podem causar dor na coluna? O tênis também, o uso do tênis incorreto? A ideia geralmente é oposta. Essas atividades elas vão entrar no tratamento e dificilmente elas são a causa. A atividade física ela pode ser a causa muito raramente, mas quando ela é feita de uma maneira inadequada, quando você faz em excesso, ou até como uma lesão esportiva, como você pode ter uma lesão no joelho, uma lesão no quadril, você também pode ter uma lesão esportiva nas costas. Mas a atividade física, geralmente, ela é o remédio para a dor nas costas, e não a sua causa. E por que quando as mulheres estão grávidas, elas sentem muitas dores na bacia, doutor? A causa é multifatorial. A primeira coisa que acontece quando a mulher engravida são as alterações hormonais. Então, com essas alterações hormonais, já ocorre uma hiperfrouxidão dos ligamentos da bacia, preparando a mulher para receber, para fazer o parto normal. Essa frouxidão já deixa a mulher mais suscetível a ter dor nas costas. Conforme a gravidez vai evoluindo, o peso da barriga começa a aumentar muito. E com esse peso aumentado, a mulher tem que, para ela caminhar com a barriga muito grande, ela tem que entrar numa posição de hiperlordose. Quer dizer, ela tem que jogar as costas para trás para poder se equilibrar com aquele barrigão na frente. E isso também necessita de muita força da musculatura da coluna lombar. E como a dor nas costas é uma doença de origem multifatorial, você coloca outros fatores. A mulher fica mais inchada, fica mais irritada, tem que ir no banheiro toda hora porque o útero diminui o tamanho da bexiga. Então você soma tudo isso e a grávida acaba tendo dor nas costas. Doutor, é possível prevenir essas dores, principalmente essas mais comuns, assim, que é a dor da gente ficar muito tempo sentado, que é a dor da gente fazer uma atividade por muito tempo, ali mexendo no celular? Essas dores, a gente consegue preveni-las? Sim, não em 100% dos casos, né? Mas você consegue pelo menos diminuir a sua susceptibilidade àquela lesão. Você consegue ser, por exemplo, se você é uma pessoa que fosse ter 5 vezes no ano, ela vai ter 2 ou 1 vez no ano. Ou às vezes se era para ter 2, não teve nenhuma. Mas isso com certeza passa por a prática de atividade física, que é disparado o principal fator que previne a dor nas costas, o controle do seu peso, dormir o número de horas adequado durante a semana e não tentar repor isso somente no final de semana, você ter a postura adequada no seu trabalho, é toda uma somatória de fatores que acabam tendo influência nessa questão. Doutor, o senhor falou em dormir. O colchão, até que ponto ele influencia? Não é uma causa assim tão importante para dores lombares de longo prazo. Se você está acostumado a dormir no seu colchão e vai viajar para a casa de uma pessoa, vai para a praia e dorme num que você não está acostumado, pode ser que você tenha dor nos primeiros dias, mas você se acaba adaptando. O colchão que você tem na sua casa, ele raramente é o problema, ele raramente é a causa de dor. Entretanto, é o ideal você dormir num colchão adequado, até porque se você dormir num colchão que não é o adequado para você, para a sua altura e para o seu peso, o colchão vai se deteriorar muito mais rápido. Ou então o colchão vai ficar muito mole e aí você vai perder o colchão antes, ou muito duro, no qual você vai ter dificuldade para dormir. Existe uma tabela, você pode encontrar isso em vários sites da internet, onde a tabela é feita de acordo com a altura e o peso da pessoa que vai deitar. E ali você consegue já ver a densidade da espuma que você tem, do colchão que você tem que comprar. Lembro que a densidade, ela é sempre escolhida pela pessoa mais alta e mais pesada. No caso do casal, então... Geralmente o homem. Então a mulher acaba, às vezes, sofrendo um pouco aí nessa situação. Doutor, quer passar os seus contatos para o pessoal de casa, contato da sua Sim, sem dúvida. clínica? Eu trabalho na Clínica Vita, o telefone é 3031 4411, fica na Avenida Carlos Borges, número 851. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa e por esclarecer essas dúvidas, né, que o pessoal tem tantas, né, sobre dor na coluna. Muito obrigado. Obrigada, doutor.